Olá, muito bom dia, feliz sábado a você, meu amigo, minha amiga, minha irmã, meu irmão. Paz e graça, tá? Que Deus, nesta manhã de sábado, possa nos abençoar, nos proteger e nos dar um excelente dia, né? Nós estamos na presença dele desde que o sol nasceu e vamos estar até que o sol se ponha e continuar na presença do nosso Pai eterno, né? Amados, eu quero falar um tema importante hoje. Eu quero falar sobre qual é a receita para viver eternamente. Quando a gente fica enfermo, né, enfermidade na carne, a gente procura um médico e o médico detecta lá o problema que a gente tem, né? E aí ele vai e faz uma receita ali, né? Ele dá uma receita e você vai na farmácia e compra aquele remédio. E se o médico é bom, o remédio dele é acertado e você então consegue ter a sua saúde recuperada, né? Mas no mundo espiritual, nós também temos que saber a receita para termos a vida eterna, porque a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte, né? Então o que acontece? As pessoas quando nascem, elas já nascem nessa situação, nessa condição, né? E aí todas elas estão condenadas, né, a morrer um dia. Mas a Bíblia, ela nos apresenta, sabe, a receita para que nós possamos não morrer, possamos viver eternamente. Eu quero apresentar para você aqui alguns textos da Bíblia, para você entender isso nesta manhã comigo. O primeiro texto que eu quero apresentar, ele está no Evangelho de João, estou com a Bíblia aberta aqui, no capítulo 14, o verso 1. Ele diz assim, olha, não permitais que o vosso coração se preocupe, credes em Deus, credes também em mim. Quem disse isso aqui foi o próprio Jesus, o nosso Salvador. Certa vez Jesus estava falando sobre a sua volta, né, para o céu, né? Ele veio, ele se encarnou, se tornou homem, viveu entre nós 33 anos, mas chegou um momento que ele deveria partir de volta. Ele falou da sua morte e os discípulos estavam preocupados. Ele falou assim, não se preocupe, vocês só precisam, sabe de quê? Vocês só precisam crer, entende, na existência de Deus e crer em mim. E aí todos os problemas de vocês concernente a vida eterna vai estar resolvido, entende? Então vocês não devem permitir que o vosso coração se preocupe, não fica preocupado, mas a receita é credes em Deus e credes também em mim, entende? E eu quero confirmar esta receita em mais um capítulo do mesmo livro. Se você tiver com a Bíblia, se você não, você pode anotar no capítulo 17 do mesmo livro, tá? Do Evangelho de João, e o verso 3. O próprio Jesus também, agora que ele está orando a Deus, e ele fala assim, olha, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Percebe? Ele diz, ó, a vida eterna é essa. Se você quer viver eternamente, é isso que você precisa ter. Você precisa reconhecer, entende, a Deus como o único Deus verdadeiro. Não existe um outro Deus além de mim, além do Pai. No caso, Jesus estava dizendo, né? Além do Pai, não existe um outro Deus. Então você precisa entender isto e aceitar que só existe um único Senhor também, que sou eu, que é Jesus Cristo, disse ele. Então, lendo de novo, ó, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Ou seja, Deus, um dia, Deus enviou Jesus a este mundo. E lá no livro de Gálatas, no capítulo 4, verso 4, ele diz assim, olha, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. A plenitude dos tempos ali é vindo o tempo certo. Quando chegou o momento certo, né, Deus então, ele enviou Jesus Cristo para vir e morrer por nós. E aí Jesus chega e fala assim, ó, você quer viver eternamente? Você quer não passar pela destruição? Porque quando Jesus fala aqui viver eternamente, ele não está dizendo desta morte. Esta morte aqui, todos nós morremos, entende? Mas ele está dizendo sobre uma possível condenação ou absolvição. Então, se você crer em Deus e crer em Jesus, se você reconhecer que Deus é o único Deus e não existe outro além dele, e que Jesus é o único Senhor da sua vida, então você vai ser absolvido no dia do julgamento. Veja bem, o capítulo 5 de 2 Coríntios e o verso 17, o verso 10, aliás, ele fala assim, olha, todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, entende? Então todo ser humano, um dia ele vai ser julgado, mas para você ser absolvido, entende? Você precisa ter esta receita aqui, você precisa entender que Deus é único e que Jesus é o único Senhor da sua vida, e você precisa crer nos dois.
tanto no Pai como no Filho, correto? Então, e eu quero ainda usar mais um verso aqui, voltando no capítulo 14, né? Jesus, então, agora, se você crer assim, aí ele te ensina a orar, para que as suas orações sejam respondidas. E o verso 14, do capítulo 14, verso 14 do Evangelho de João, Jesus fala assim, ó, se vós pedirdes algo em meu nome, eu o farei. Então, veja bem, amados, isso aqui é importante. Quando você vai orar, Jesus fala assim, ó, o que você for pedir, você deve pedir em meu nome. E pedir a quem? Pedir ao Pai. Percebe? Quando os discípulos pedem para Jesus assim, Senhor, ensina-nos a orar. Aí Jesus fala assim, ó, quando vocês for orar, vocês oram assim, Pai nosso que estás nos céus. Então a oração, ela é dirigida ao Pai, ao único Deus, tá bom? Então você vai dirigir a tua oração ao Pai, você vai conversar com Deus, mas em nome de Jesus Cristo, porque Ele é o Senhor da sua vida e Ele intercede entre você e Deus. Entre Deus e nós está Jesus, o Filho. E tudo que nós queremos, nós falamos com Deus, nós pedimos em nome dEle, porque Ele nos representa. Entende? Ele nos representa lá. E aí você vai, por exemplo, eu vou citar aqui em breves palavras aqui, ó. Imagina que eu vou falar com Deus, digo, meu Pai eterno, o Senhor que está nos céus, eu quero, Senhor, te louvar nesta manhã, mas eu quero fazer isso em nome de Jesus. Então eu já entrei na presença de Deus, mas em nome de Jesus. Entende? Eu te louvo, ó Deus, porque o Senhor é bom. E aí eu faço toda aquela oração e no final eu vou pedir, ó, eu preciso que o Senhor me abençoe, que o Senhor me dê um ótimo dia, que o Senhor abençoe a minha filha, o meu filho, o meu genro, a minha nora, a minha esposa. Ah, eu estou com um enfermo, Pai, na família, eu quero, ó Deus eterno, eu oro pela cura dessa pessoa. E aí, no final, eu vou fazer o quê? Tudo isso, ó Deus, eu te peço em nome de Jesus Cristo. Entende? Então, esta oração, ela vai ser atendida. Correto? Jesus disse isso. Tudo que vocês pedirem em meu nome, eu o farei. E aí, quem é que vai te atender? O próprio Cristo vai atender o seu pedido. Por quê? Porque Deus, ele te atende por intermédio, por meio de Cristo. Então Deus usa Cristo para chegar até você e atender a sua oração. Correto? Porém, existem algumas orações que as pessoas fazem assim, por exemplo. Ó Deus eterno, eu te agradeço, eu faço isso, eu faço aquilo, eu te peço um monte de coisa. E no final ele fala assim, ó, e tudo isso eu te peço em teu nome. Esta oração, ela não está correta. Por quê? Porque ele está orando a Deus e pedindo em nome de Deus. E Jesus deixa claro, você tem que pedir em nome de Jesus. Tudo que você pedir em meu nome, correto? Então, percebe que Jesus e Deus é um elo, que existe os dois e nós, entende? E se isso não bastasse, entende? Tem um outro verso aqui, que eu vou achar ele aqui, para nós fecharmos essa questão aqui. No verso 23 do mesmo capítulo 14, Jesus fala assim, ó, Jesus respondeu-lhe, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, e meu Pai o amará, e nós quem? Os dois, o Pai e o Filho, e nós, né, viremos e faremos nele morada, correto? Então, quando você entende isto, e você obedece aquilo que Jesus falou, você fala assim, não, eu vou fazer o que ele falou. Então, Deus, ele também vai te amar. E aí os dois vão vir, os dois, o Pai e o Filho vão vir e fazer do seu corpo a morada deles. E sabe de que forma que isso acontece? Através do Espírito. Porque Deus, entende? Ele é Espírito. A Bíblia fala em João 4, né, fala assim, ó, Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. E Cristo, ele quando ressuscitou, ele subiu ao céu com o mesmo corpo que ele tinha aqui, correto? O corpo de Cristo no céu é o mesmo, só glorificado. Então ele não pode vir com aquele corpo aqui e entrar dentro de você, porque não tem como, existe um ditado ali que eu não sei se eu vou saber falar certo, mas duas pessoas ocupam o mesmo espaço, você entende? Mais ou menos isso é que eu quero dizer. Então, como corpo, como pessoa, ele não tem como vir e entrar dentro de você e fazer morada. Mas ele vem de que forma? De forma espiritual. Então, o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo vem e habita em nós. Então, nós somos amados por Deus, amados por Cristo e temos a presença dos dois em nós. Quando nós reconhecemos que Cristo é o único Senhor, ele é o único Senhor da minha vida, da sua vida, e que Deus é o único Deus e não existe outro além dele.
entende? Eles nos amam, eles fazem morada em nós e eles então no dia do julgamento nós seremos absolvidos, correto? Absolvidos e vamos então entrar para a vida eterna. Então esta, amados, é a receita para a vida eterna, tá bom? Quando você for orar, ore em nome de Jesus e reconheça que Jesus é o único Senhor. Não existe um outro Senhor teu, da tua vida, Senhor da tua vida, além de Cristo, entende? E que Deus é o soberano do universo, Ele é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo e Ele é o único Deus, entende? Fazendo assim, você está usando esta receita para a vida eterna. Que Deus te abençoe, que Deus te console, que Deus te dê tudo nesse sábado. É o meu desejo para você, em nome de Jesus.